Olá, seja bem-vindo a mais um programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Hoje nós vamos contar a história do estudante de serviço social Paulo Sérgio Monteiro. Paulo é filho de dependentes químicos, foi abandonado na infância, sofreu abuso sexual e morou na rua. Homossexual assumido, ele veio ao programa falar como conseguiu superar o vício das drogas e sobre as dificuldades de quando foi travesti. Paulo, gostaria de parabenizá-lo pela coragem de vir em nosso programa e de cara limpa contar sua história. É um prazer estar aqui e vai ser uma honra estar contando o que aconteceu comigo e como que eu consegui sair realmente, né, dos horrores da dependência química. Seu pai e sua mãe eram dependentes químicos. Isso. Como era a convivência dentro de casa com eles? Nossa, era terrível, assim, né, cara? Muitas brigas. Durante todo o uso compulsivo deles, assim, eu e meus irmãos, a gente sempre acompanhava as brigas deles, que eram muito violentas, né? Briga com faca, com pedaço de pau e tal. E a gente vivia sempre se escondendo debaixo de cama, debaixo de mesa e tal. Era terrível, assim, né? Um horror mesmo. Vocês eram em quantos irmãos? Nós somos em três, eu sou do meio, na verdade, né? Quais eram as drogas que na época seus pais usavam? Então, naquele tempo, ainda não se fazia uso dessas drogas atuais, na atualidade. Minha mãe era usuária de, chamava-se pinga com Fernet, Tá. e também muito comprimidos. Na época, meu pai também fazia uso dessas mesmas substâncias, assim. Quer dizer, que naquele momento era isso que se tinha. Vocês moravam aonde? Sorocaba, eu sou natural de Sorocaba. Tá. Hoje moro aqui, mas sou natural de Sorocaba. Seus irmãos também, Também. todos são de lá? Todos somos de lá, naturais de lá. Quando sua mãe morreu, você tinha quantos anos? 6 anos de idade. Ela morreu vítima do uso compulsivo. Ela teve um derrame estomacal devido ao uso de todos esses remédios e das misturanças de álcool que ela fazia e tal. Então ela teve um derrame no estômago. Quando ela morre, você começa a ir morar na casa de um, na casa de outro. Assim que minha mãe morreu, meu pai, assim, tipo, saiu fora, não quis mais assumir a responsabilidade dos 3 filhos e deixou a gente morando na casa dos irmãos deles, assim, tipo, minhas tias e meus tios. E, na verdade, eu não tinha moradia fixa, porque cada semana eu estava na casa de alguém, né? Uma semana eu estava na casa de um tio, aí esse tio, às vezes, porque eu era uma criança daninha, né? Aí, tipo, brigava com meus primos, me tocavam dessa casa, eu ia para casa dos meus avós. Aí não estava bem lá na casa dos meus avós, porque eu estava sofrendo algum tipo de violência lá dentro também, eu saía daquela casa e ia para outra casa. Então eu vivia para lá e para cá. Você tinha quantos anos? Então, nesse período já estava, assim, que minha mãe morreu com 6 anos, eu comecei essa peregrinação de lá para cá já a partir dos 6 anos, na verdade. Nesta época que você começa a sofrer alguns abusos sexuais? Sim, aí já começou a partir dos meus 8 anos, quando eu fiquei um tempo na casa de uma avó minha, aí o meu irmão mais velho morava lá, juntamente com um tio meu. E nesse período eles também faziam uso de droga. Aí nesse período começou os abusos sexuais. Por parte de quem eram os abusos? Então, do meu irmão mais velho, e do meu tio, né? E era muito terrível esse tipo de coisa, né? Naquele período. Você associa a sua homossexualidade a esses abusos? Não, de jeito nenhum. Tem uma historinha assim lá na minha família que conta o seguinte, assim, um pouco antes da minha mãe morrer, ela contava assim para meus tios que dos 3 meninos eu era o único feminino. Então, na verdade, a minha homossexualidade ela não tem nada a ver com o meu abuso, nada disso, né? Eu tenho muita ciência disso, não tem nada a ver. Tá. A homossexualidade ainda é um tabu muito grande. Eu conversava numa entrevista que fiz com o Padre Haroldo, um dos mestres em dependência química e talvez uma das pessoas mais inteligentes que conheço. E ele disse que até hoje não se conhece, não tem explicação sobre a homossexualidade. Você lembra com quantos anos você percebe que tinha esses traços? Eu não percebia, porque eu era criança, na verdade. Mas, na verdade, a minha família contando essa história, que a minha mãe já me via exatamente
com esses traços femininos. E toda a família, na verdade, conforme eu fui crescendo, reconhecia esses traços em mim. Porque eu era aquela criança que, por exemplo, eu sou do tempo do Bolinha, do Chacrinha, tinha as boletes e tal. Eu ia para frente da televisão na sala de casa e colocava a toalha na cabeça e começava a rebolar e dançar igual elas, né? E o mais interessante é que eu sempre brinquei com bonecas, eu sempre tive essa coisa feminina. Eu roubava a calcinha das minhas primas, né, na hora do banho, eu sempre pegava as calcinhas das minhas primas, elas iam procurar as calcinhas, estavam no meu corpo, na verdade. Então, na verdade, minha família sempre viu esses traços femininos, então, veio comigo, na verdade, eu nasci dessa maneira. Eu sou aquela pessoa que acredita que o homossexual, na verdade, ele existe como existe o heterossexual. É uma coisa bem natural mesmo, pra mim é isso. Eu também acredito muito nisso, né? Pena que muita gente não pensa assim, né? Mas acredito que com a evolução do mundo, de tudo que vem se evoluindo da ciência e tudo mais, com a evolução do ser humano, nós vamos chegar a isto ainda, né? A um ser humano a aceitar o outro da forma que ele é. Paulo, e com o tempo você vai morar com uma tia. E essa tia é alcoólatra e tem muitas brigas com o tio. E você, para evitar esses atritos, sempre cuidava da casa. O mais engraçado assim, né? Quando logo eu fui morar essa tia, eu passei um pouco mais tempo com ela, porque ela não tinha filhos, certo. Então eu conseguia conviver melhor, porque era só eu, ela e meu tio. E nesse período, ela estava desenvolvendo o seu alcoolismo, na verdade. Uma mulher muito inteligente, muito educada, mas já desenvolvendo o seu alcoolismo. E como ela ficava muito bêbada e a casa ficava suja, roupa por lavar, comida sem fazer, e meu tio trabalhava e tinha os horários para chegar em casa. Eu ficava com medo de que meu tio largasse ela, né, e, enfim, eu fosse para a rua. Aí quando ela estava sóbria, eu falava para ela assim, tia, me ensina a fazer tal coisa, me ensina a lavar roupa, me ensina a cozinhar. E ela ia me ensinando quando ela estava sóbria. E o que acontecia? Assim que ela ficava bêbada, eu arrumava a casa inteira. Então, eu que normalmente foi assim que eu aprendi até a cuidar de casa, enfim. Mas era isso mesmo que acontecia nesse período. E como ficou a sua parte de estudo? Afetou a parte escolar? Ah, com certeza. Nesse período, eu era muito perturbado, porque, na verdade, eu ficava acompanhando o alcoolismo dos meus tios, na verdade. Não só essa tia, porque, como falei para você, tinha meses que eu ficava na casa dela, tinha meses que eu ficava na casa de outros. Mas todos os meus tios faziam uso de substâncias químicas e álcool. E como eu ficava muito focado nisso, eu não tinha cabeça para a escola na época. Eu me sentia uma criança diferente das outras, na verdade, né? Eu sempre repeti 3 anos a primeira série, para você ter uma ideia, né? Eu era uma criança grande que mijava na calça, né? Você chegava a mijar na calça. A urinar na calça dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula. Eu tinha 12 anos, eu urinava dentro da sala de aula, né? E também pelos abusos que eu estava sofrendo. Eu não podia contar para ninguém, né? Eu tinha medo, né, de que poderia me acontecer se eu contasse para alguém, porque as pessoas podiam pensar que era eu que estava fazendo aquilo. Então eu tinha vergonha do que estava me acontecendo, não sabia como lidar com aquela situação, né? Com a minha família que bebia, com meu irmão e com meu tio me violentando sexualmente, e eu falava, vou contar para quem isso, né? Na verdade, naquele momento eu não entendia nada do que estava me acontecendo. Paulo, na escola você costumava mentir sobre seu pai. Você acreditava nessas mentiras? Então, naquele momento, cara, eu acreditava muito. Era uma necessidade muito minha acreditar que realmente meu pai era um cara muito rico, e que eu tinha uma boa vida, né? Que meu pai tinha se separado da minha mãe, né? Porque, na verdade, meus amiguinhos, eles tinham uma vida normal, entre aspas. Eu que não tinha, né? Eu estava envolvido com drogas, com violência. E, na verdade, é a única maneira de eu me sentir aceito no meio dos meus coleguinhas naquela época. De vez em quando a gente ia andar para o centro da cidade e tinha um bairro chamado Fórum que tinha umas casas bonitas, né? Então a gente passava de frente e falava assim, meu pai mora nessa casa aí, né? E aí que eu fico fim de semana e tal. Então eu mentia, na verdade. Então eu inventava que meu pai morava ali dentro, que eu morei ali dentro, que eu ficava na casa da minha avó, porque minha avó que me ajudava a criar, na verdade. Porque meu pai não tinha tempo, porque ele viajava, né? E quando que você resolve sair de casa e morar na rua? Então, aí, quando eu comecei, com 16 anos, na verdade, eu falei, não aguento mais isso, né? Daí eu preferia a rua do que a minha casa. E aí eu fui morar na rua e realmente eu comecei a descobrir um mundo novo. Porque a rua também é uma boa mãe, ela acolhe também, né?
E aí eu comecei a entender que, naquele primeiro momento, eu não estava sofrendo nenhum tipo de violência. Pelo contrário, eu estava sendo realmente acolhido pela rua. Tá, e quantos anos você tinha? Tinha 16 anos. 16 Com 16 anos você passa a morar na rua. Passo a morar na Em rua. Sorocaba também. Sorocaba também, com 16 eu começo a dormir num banco de praça lá em Sorocaba. É uma praça que tinha um barquinho, eu me enfiava dentro do barquinho e ficava dormindo lá, né? Mas com 16 anos. E aí você mora na rua até quantos anos? Eu fiquei morando na rua, acho que até os meus quase 18 anos, né? Quando eu fui resgatado por um amigo meu. Como que foi esse resgate? Então, eu ficava muito na porta de boates gays que tinha lá em Sorocaba, tinha umas boates, uns barzinhos, eu ficava na porta dos barzinhos, pedindo comida, lanche e tal. E como eu já era gay, lógico, eu me identificava muito com aqueles gays chiques que chegavam, aquelas bichas todas perfumadas que chegavam naqueles barzinhos, e eu pedia pra eles, né? E um dia o Marquinhos, que era um cabeleireiro lá de Sorocaba, ele chegou e ele falou assim, começou a perguntar quem eu era, e eu e os outros meninos que ali estavam, né, pedindo as coisas, ele perguntava assim, por que eu estava ali, o que eu estava fazendo, eu contei um pouco da minha história e tal, e esse Marquinhos começou a me ajudar. Ele começou a pagar um hotelzinho para mim dormir. E aí logo em seguida ele começou a pagar o curso de cabeleireiro para mim, eu ia no salão dele, limpava o salão para ele e lavava cabelo. E ele arrumou também a casa de uns travestis para mim morar junto, né, na qual eu não tinha como pagar, e eu pagava com a limpeza, fazia comida para os travestis e tal. Foi assim que eu comecei a mudar, sair da rua para ter um lugar para me morar. Paulo, você foi travesti? Mas não responda agora, porque nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, Paulo Sérgio vai responder a essa pergunta e contar muito mais sobre a vida dele. Não saia daí. O Hospital Santa Mônica possui 3 especialidades: geriatria, psiquiatria e uma ala exclusiva para tratamento de álcool e drogas. Além das internações particulares, o Hospital Santa Mônica aceita vários convênios médicos. Conheça o site hospitalsantamonica.com.br ou ligue 11 4668 7455. A FEBRACT, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, apoia o programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Você sabia que o apresentador Marcos Cunha realiza palestras em empresas, escolas, clínicas, hospitais e muitos outros lugares? Contratar é muito fácil. Envie e-mail para imprensa@decaralimpamarcoscunha.com.br ou entre em contato pelo telefone 959393239. Agende a sua. Eu, Dexter e a minha produtora Oitavo Anjo também apoiamos o programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Paz. Precisa de ajuda para se livrar do vício do álcool e das drogas? Entre em contato através do nosso site decaralimpamarcoscunha.com.br ou pelo e-mail marcos@decaralimpamarcoscunha.com.br. Você superou o vício do álcool e das drogas? Entre em contato e conte a sua história. Seja o entrevistado do próximo programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. De Cara Limpa também está nas redes sociais. Siga nossa página no Facebook e acompanhe as novidades. Facebook/De Cara Limpa com Marcos Cunha. Quer acompanhar os bastidores das nossas gravações? Siga nosso Instagram, @De Cara Limpa com Marcos Cunha. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e receba os programas em seu e-mail. Estamos de volta com o nosso convidado Paulo Sérgio Monteiro. Paulo, você foi travesti? Então, como eu estava falando para você, na verdade, quando eu conheci as travestis, quando eu tive a oportunidade de morar com elas, eu comecei a descobrir um novo mundo, né? Eu falei assim, nossa, que loucura isso, né? Eu quero ser essa, né? Porque eu tinha vergonha de ser um negro, pobre e homem. Não era o que eu queria. Eu queria ser
maravilhosa, linda, né? E as travestis eram o mundo que eu queria. Então, na verdade, já comecei toda essa preparação. Daí eu já pedia para as meninas me ajudarem a me encontrar como mulher, né? Aí eu comecei a me montar realmente. Paulo, até os seus 18 anos, não teve o uso de nenhuma substância? Nenhuma, Marcos, né? Nesse período todo foi ileso. Eu vivi em volta à substância, convivendo com as substâncias, mas sem o uso da substância. Sempre com aquele terror realmente da substância. E como que começa daí a sua vida como travesti? Então, daí começou a travestilidade, ela entra na minha vida exatamente por isso, pelo glamour. Primeiro vem pelo glamour, porque na verdade eu não sabia o que era, né? Eu só queria ser bonita, maravilhosa, ter cabelo liso, o estereótipo da mulher mesmo, né? E, na verdade, tinha outro lado, né? Porque o lado de não aceitação da sociedade. Se você já é um gay na sociedade, você já não é aceito. Mas se você é um travesti, aí você fica à margem mesmo. Aí nem os gays te aceitam também, né? E aí, quando eu comecei a me montar, a virar travesti, eu tive as costas até dos gays que estavam me apoiando de certa maneira. E aí eu fui para prostituição. Né? O que me cabia era o quê? Não poderia, o salão de cabeleireiro não me aceitava na minha cidade. Lojas também não me aceitavam. Ou seja, nenhum tipo de serviço eu encaixava como travesti. Aonde eu encaixava, que me falavam, é a rua, é uma avenida. E para lá que eu fui. Eu tenho uma percepção, se eu estiver errado, eu quero que você me corrija. Mas o travesti, ou ele tem que ser rico para ele ser aceito na sociedade, ou ele só tem vida noturna. Isso é uma realidade ou eu estou enganado? De jeito nenhum. Tanto é que nós conhecemos quantas travestis ricas? Pouquíssimas, não é verdade? Ricas que eu digo assim, que tem um nome e sobrenome na sociedade. Vou dar um exemplo aqui do caso da Rogéria, né? Ela é um travesti, que até hoje faz novela e tudo mais. Ela conseguiu esse respeito social. A maioria das travestis não, elas não conseguem esse respeito, na verdade. Por quê? Porque, na verdade, o que sobra para nós, travestis, é shows em boates ou a prostituição, que é para onde a maioria vai, na verdade. Principalmente porque a maioria tem baixo estudo. Na época, como você perguntou, um pouco atrás, eu também, pela dificuldade em estudar, ou seja, eu não tinha uma formação para me estar arrumando um bom emprego, nada disso também. Mas o que me restava realmente era a rua. Né? Então, na verdade, as travestis alcançam cargos, vamos supondo, de destaque social, e são respeitadas. Isso daí é um pouco fantasioso ainda na realidade que a gente está vivendo, eu acho, Marcos. É um pouco fantasioso. E com que idade você se envolve com as drogas? Então, eu começo a me envolver com as drogas, eu acho que por volta de meus 35 anos. No mundo da noite, você está mais sugestionado ou vulnerável a fazer o uso da substância. E você viveu mais no mundo da noite. Como que você conseguia não fazer o uso e entra nas drogas só com 35 anos? Então, Marcos, na verdade, é que parece ser que todo mundo que trabalha na noite ou que está na noite está vulnerável ao uso de substância química. Mas, na verdade, não é bem essa a verdade. Porque muita gente vai para a noite para trabalhar mesmo, sério, aquela coisa bem certinho. E alguns têm essa questão do uso junto. Então, na verdade, eu, como estava muito focado no que eu queria ser naquele momento, que eu estava muito envolvido com shows, e precisa de muita concentração, eu dançava e tudo mais, então o uso de substância não combinava com aquilo, né? Então, eu passava perto de mim, algumas das minhas colegas, não todas, usavam, mas aquilo não me atraía, né? Eu não me sentia, eu via que aquilo não era legal para aquelas pessoas e também para mim não seria também. Que fique claro que nem todos que trabalham na noite fazem uso de drogas, como disse o Paulo. Então, conta para nós como que você inicia nas drogas. Então, por volta de 2005, mais ou menos, eu já era proprietário de um salão de cabeleireiro na minha cidade e tal. E eu era aquele usuário de final de semana. Bebia uma cerveja, cheirava uma cocaína, bem de leve, e só. Por que você começou a cheirar cocaína? Por que eu comecei a cheirar cocaína? Porque assim, eu tive uma desilusão amorosa. E foi muito grande essa desilusão amorosa. Eu acho que de tudo que eu estava passando na minha vida desde a infância, essa dor foi uma das dores que eu não consegui suportar.
né? E aí um amigo meu chegou e falou para mim o seguinte, olha, tem um negocinho aqui para você que vai te transportar para outro universo, né? E eu estava muito, 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 muito triste, muito depressivo, e eu precisava fazer um show logo na sequência, e ele me apresentou a cocaína, e eu falei, uma coisa, que mal tem nisso? Eu vou ver qual que é esse barato aí. E eu experimentei e realmente foi a paixão assim à primeira vista, assim. Aí eu fiquei realmente totalmente alterado, alegre, falante e tal, e consegui desenvolver bem as minhas atividades naquele princípio. Aí depois você vai para outra substância. Quando eu encontro o crack, né? Quando eu encontro o crack, e como eu estava falando com você, o crack eu encontrei no final de ano. Quando faltou a cocaína, eu bati no vizinho, o vizinho fazia uso de crack, né? Que a gente chama de mesclado, e a gente começou a fumar, eu não gostava muito de maconha e tal. Aí eu falei assim, você não vai pegar nada, vai. E eles começaram na lata a usar o crack. E aí eu também falei, vou experimentar isso. Um deles ainda me alertou, olha, não faça isso, que isso aí não tem mais volta. Aí eu falei, imagina, eu só cheiro cocaína eu uso quando eu quero, sabe, tipo assim, batia no peito, eu uso quando eu quero esse barato aí, eu não sou esse cara viciado, tal, esses nóia. E acabei fazendo uso do crack naquele dia e aí nunca mais larguei, né? Quer dizer, nunca mais agora. Faz 2 anos que eu estou limpo. Aí você usa até quantos anos para buscar o primeiro tratamento? Olha, eu fiquei, na verdade, acho que 1 ano e meio usando crack direto, né? Esse salão que eu tinha, comecei a perder tudo, comecei a vender, né? Como a gente fala, eu fumei o meu salão. E um amigo meu, chamado Paulinho, ele me resgatou dentro do salão com uma overdose, praticamente, né? Me socorreu e logo na sequência eu fui internado numa clínica chamada Associação Lar. E lá, na verdade, por volta de 2007, 2008, e começou esse meu tratamento e entendimento do que era realmente o que eu tinha. Hoje você tem uma soma de 8 internações. 8 internações. Eu tenho um total de 8 internações hoje. E está há 2 anos sóbrio. E 2 anos limpo. E o que você vem fazendo para conseguir manter a sobriedade? Porque passar por 8 internações e agora conseguir estar 2 anos de sobriedade não é para qualquer um. É verdade. O que você vem fazendo? Qual é o segredo? Na verdade, Marcos, o segredo de você manter essa regularidade em recuperação é primeiro a disciplina, né? Eu conheci um grupo de autoajuda que tem toda uma filosofia que hoje ela consegue realmente me reprogramar hoje na minha vida. Junto com essa filosofia, eu também eu comecei a entender que eu precisava acreditar que existia um poder maior que eu. Né? Porque com tudo isso que eu passei na minha infância e tudo mais, Marcos, eu não acreditava que existia Deus. Demorou para mim acreditar em Deus, demorou muito tempo. E aí, a partir do momento que eu comecei a acreditar em Deus, que hoje eu creio, as coisas ficaram comigo, sabe? Esse programa que eu sigo, mais a parte espiritual, né? Olha, conseguiu fazer com que eu começasse a entender que eu tinha uma necessidade realmente de ter uma reforma íntima mesmo. E a tua vida profissional, a sua vida escolar, como está hoje? Hoje está tudo bem, né, Marcos? Eu acho que hoje eu estou no 2º ano de serviço social, né? Pretendo me formar como assistente social hoje. Está trabalhando na área da dependência química mesmo. E tá tudo em ordem, cara. Né? Melhor que possível. Eu acho que assim, hoje eu não tenho mais que ter medo, sabe? Porque hoje eu vivo só por hoje, Marcos. Eu não vivo mais no amanhã e eu não vivo nem mais no passado. Pelo contrário, hoje, como eu acabei de falar, eu estou fazendo essa reforma porque eu necessito hoje reconstruir, sabe? Quem eu sou? Quem é essa pessoa aí que está vindo agora aí? Porque eu estou me dando essa chance, sabe, Marcos? Paulo, eu gostaria de continuar o nosso bate-papo, mas o tempo é curto, nós estamos chegando ao final, mas antes de terminar eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão passando pelo problema que você passou. Eu tenho que dizer o seguinte, olha, foram 10 anos para mim chegar até onde eu cheguei hoje. Eu tive algumas recaídas, mas eu nunca desisti de mim mesmo. O importante é não desistir de si próprio, Marcos. E pedir ajuda, sempre estar pedindo ajuda, né? Porque eu acho que o princípio da recuperação é o pedido de ajuda, humildade, boa vontade consigo próprio. Muito obrigado. Foi um prazer
ter você aqui conosco. Chegamos ao final de mais um programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Vou encerrar com uma frase de Chico Xavier. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Agradeço a você que nos assistiu através da TV e que vai nos assistir no nosso canal do YouTube. Todos os programas também estão disponíveis no nosso site. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook e acompanhar os bastidores do nosso programa no Instagram. Até a semana que vem. Você sabia que o apresentador Marcos Cunha realiza palestras em empresas, escolas, clínicas, hospitais e muitos outros lugares? Contratar é muito fácil. Envie e-mail para imprensa@decaralimpamarcoscunha.com.br ou entre em contato pelo telefone 959393239. Agende a sua. Eu, Dexter, e a minha produtora Oitavo Anjo também apoiamos o programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Paz. Precisa de ajuda para se livrar do vício do álcool e das drogas? Entre em contato através do nosso site decaralimpamarcoscunha.com.br ou pelo e-mail marcos@decaralimpamarcoscunha.com.br. Você superou o vício do álcool e das drogas? Entre em contato e conte a sua história. Seja o entrevistado do próximo programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. De Cara Limpa também está nas redes sociais. Siga nossa página no Facebook e acompanhe as novidades. Facebook/de Cara Limpa com Marcos Cunha. Quer acompanhar os bastidores das nossas gravações? Siga nosso Instagram, @de Cara Limpa com Marcos Cunha.